Olá, eu sou a Nina Ferreira e estamos aqui hoje para dar início ao meu podcast Smart Invest. E teremos hoje como convidado o Rui Araújo, que é um amigo e que vai falar sobre o mercado imobiliário. Ele já trabalha com alto padrão de imóveis, então nós vamos ter uma conversa aqui sobre o mercado imobiliário e muito mais. Obrigada. Obrigado eu pelo convite, é uma honra estar aqui na tua presença e claro, quando me convidaste, o convite foi logo de imediato aceite. E eu também gostava de conhecer aqui um bocadinho a Nina, não é? Porque Sim. Falamos aqui, Nina carinhosamente para os amigos, para quem não sabe. Nina, eu tenho aqui algumas curiosidades também antes de falarmos aqui. Acredito também tenhas perguntas para me fazer, eu também tenho perguntas para te fazer a ti. Sim. Mas tenho aqui algumas curiosidades e estou aqui a olhar para uma coisa que se chama O Poder da Jornada, que é Sim. um livro escrito em coautoria com o grande Tiago Rocha. Exatamente. Fala-me um bocadinho sobre este livro. Qual foi o fundamento pelo qual tu escreveste neste livro com o Tiago? Exatamente. O Tiago Rocha é o meu mentor. Okay. Então, nós nos juntamos para escrever em coautoria com ele. Somos em 10 coautores, e cada um escreveu um artigo sobre o empreendedorismo. No meu caso, eu escrevi sobre análise de perfil comportamental para o empreendedor. Ok. E ele diz o seguinte, que é preciso o empreendedor entender primeiro de si mesmo, ter o autoconhecimento para depois entender o mercado de trabalho, entender os colegas de trabalho e também entender a empresa em si. Então é algo que é impactante hoje, fala-se tanto em empreendedorismo, não é? Uhum. E nomeadamente na nossa área, na área do imobiliário, Sim. que permite não só ao consultor, ou ao broker, ou ao corretor, que nós, diversos nomes que podemos chamar à mesma pessoa, Sim. entender melhor, primeiro, a pessoa que ele é e a forma como ele reage às situações, para depois também ele poder entender as pessoas que estão à sua frente. Como eu costumo dizer, Exatamente. Primeiro está tudo cá dentro e depois é que está fora. É isto? Bem isso, Rui. Boa, então Exatamente. Vou já comprar para ler, porque parece-me a mim que tenho aqui algumas coisas para aprender. Ai, sim. Tenho aqui algumas curiosidades, posso fazer-te algumas perguntas? Fique à vontade, por favor. Quem é a Nina? Sim, Nina... Olha, em primeiro lugar, é uma pessoa que está sempre em busca do autoconhecimento. Isso é tudo. E assim, sempre em conexão com Deus também, porque eu acho importantíssimo a gente se entender, buscar, né, o conhecimento de si mesmo, mas também com a conexão com Deus, porque no meu ponto de vista, sem Deus a gente não vai muito longe. Está no comando de tudo, não é? Exatamente, está sempre à frente. E está sempre conosco. Graças a Deus. Sempre à frente de tudo que eu vou fazer tem Deus. Então, quer dizer, eu já entendi a essa altura, né? Já entendi que não vale a pena fazer alguma coisa sem Deus estar presente. Então, em primeiro lugar, é Deus e na busca do nosso autoconhecimento. Então, eu sou uma pessoa que a primeira coisa que eu busco é me aperfeiçoar como pessoa e depois me aperfeiçoar em relação aos demais, porque eu me entendendo, eu consigo ter um relacionamento melhor com o próximo. Okay. Né? Como já tem aquele mandamento bíblico, ame o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou amar o próximo se eu também não me conheço? A gente precisa conhecer uma pessoa antes de amar, né? Passar por aquelas fases. Primeiro conhece a pessoa, depois admira a pessoa, depois passa a respeitar aquela pessoa para depois se sentir apaixonado. E agora podíamos aprofundar esse assunto para 3 horas de podcast. Mas, Nina, eu sei que tu não nasceste e chegaste a Portugal no imediato, ou seja, há um percurso teu, tu és formada, que eu sei, tu és formada em Direito. Sim, exatamente. Então conta-me, como é que foi essa... A minha formação é em Direito. Me formei no Brasil e depois vim para Portugal, eu fui casada com um português, né? E cheguei a advogar aqui em Portugal, só que, paralelamente ao direito no Brasil, eu também trabalhava com imobiliário. Ok. E aí, escolhi ficar com imobiliário. Parei de advogar. E por que essa paixão? Como é que surgiu isso? Pois é, isso já veio desde a infância, porque o meu pai, ele comprava imóveis,
remodelava ou então construía, né, chamava a equipe, construía o imóvel para depois colocar na locação. Então, eu já desde criança já aprendia, né, aquilo de contratar os pedreiros, pintores, canalizadores, que eu via o meu pai fazendo aquilo e assim, achava bem interessante. Ou seja, é uma paixão, já vai mesmo Sim, desde a de infância. criança. E aí eu achava muito interessante também, por exemplo, pega um terreno que está lá vazio, todo, né, todo destruído, todo cheio de lixo e tal, e depois passa lá e vê uma casa maravilhosa, olha a transformação. Então eu sou apaixonada não só por transformação de pessoas, mas também em relação a imóveis, né? Então desde a infância que eu trago isso, essa paixão, e quando eu já cresci, já comecei fazendo isso por conta própria e ao mesmo tempo com advocacia. Mas assim, o que ficou mesmo foi o imobiliário, é a minha paixão. Foi difícil tomar essa decisão da paixão pelo imobiliário, mas também algo de apaixonante pelo teu curso de Direito? Foi difícil porque depois de alguns anos para ter a licenciatura, né, é tudo tão difícil a gente estudar e tal, leva tempo e gasto também, né, e depois deixar essa profissão de lado. Mas assim, eu acho que é válido a pessoa realmente ficar e ter a profissão que faz bem ao coração, né? Então a gente já se sente mais completa e mais em dia mais congruente, né? Com aquilo que está a sentir, não é? Exatamente. Ok, disseste há pouco que já tinhas imobiliário no Brasil, aliás tens imobiliário no Brasil. Sim, tenho. O que é que estás a fazer em Portugal? Podes desvendar assim só um bocadinho? Sim, eu vim para cá. Bom, eu já fui casada com um português, então, e a gente ficava aqui uns meses, ficava em Portugal, e depois uns meses no Brasil, que era aquele tempo que a gente passava remodelando os imóveis, organizando todo o imobiliário, para depois voltar para cá, para Portugal. Então, eu continuo fazendo isso também, né? Vou e passo uns meses no Brasil, remodelo e tal, e depois volto, e aqui eu vou fazendo as minhas mentorias, e vou trabalhando também o lado do desenvolvimento pessoal, né? Que eu gosto dessa área também. Então. Porque, já lá vamos. Mas ok, foste casada com um português e acredito que tenhas uma paixão por Portugal, porque senão não estarias cá. Exatamente. Mas entre tantos países da Europa e tantos países do mundo, porquê especificamente Portugal? O que é que tu vês em Portugal que não vês noutro país? Pois é um país irmão do Brasil, né? Eu vejo por esse lado. As cooperações entre Brasil e Portugal, os acordos, tal, eu acho mais interessante. A questão da língua também já é mais fácil, facilita. E assim, aí eu escolhi fazer uma pós-graduação aqui na Universidade de Lisboa, e foi assim que eu vim e tal, e nunca mais deixei Portugal. Porque é um amor, está sempre a acontecer. As pessoas vêm para Portugal e não largam Portugal. É um amor, uma coisa, Portugal realmente. é incrível. Maravilhoso. Nina, adoro Portugal. Vamos já falar, já vamos retornar à parte da mediação e dos investimentos em Portugal, essas coisas todas, mas vamos entrar para uma área que nos é comum. E falaste há pouco do Tiago Rocha, que é uma pessoa que eu também admiro muito. Estive agora presente no Sai do Caixão, em Portugal, também. No Coliseu dos Recreios. É uma pessoa que eu vou assistindo a muita coisa e alguém que transforma as vidas das pessoas com o dom da palavra, mas mais do que o dom da palavra é com o exemplo que ele dá, da ação que ele tem para com as pessoas. Como outro, por acaso, este fim de semana estive com o Júnior Rastirola também, enfim, numa área um bocadinho diferente, mas o que é que tu viste no desenvolvimento pessoal? Já disseste há pouco que é transformar o teu interior e perceberes-te, conheceste melhor a ti mesmo para depois também poderes lidar melhor com os outros. Sim. Do que é que essa área tem a ver, mais precisamente, por exemplo, com a tua área, neste caso o investimento e a mediação imobiliária? É porque há pessoas que acham que isso não faz sentido nenhum. Queres desmistificar isto aqui? Não, faz sentido. É sempre aquela mesma tecla. Nós somos seres humanos, todos, investidores ou não, mercado imobiliário ou não. Então, toda pessoa tem que se ter o autoconhecimento antes de tudo, para depois lidar com o próximo. Então, esse elo de ligação é o fato de sermos humanos. Incrível esta resposta, e obrigada pela resposta, porque isso só vai comprovar toda a mensagem que eu passo, não é? Nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, enfim, que é: nós somos seres humanos e nunca podemos esquecer que à frente de qualquer tipo de negócio
é um ser humano. Isso, ok, claro que há dinheiro, há mistura e toda a gente hoje no mundo fala do dinheiro, mas nós não podemos esquecer nunca que o dinheiro é só consequência das nossas ações. Então, quanto mais preparados nós estamos, acho que concordas comigo, melhor podemos servir e então, por consequência, o dinheiro vem. Exato. Aliás, há uma frase que há 15 anos atrás, talvez, 14 anos atrás eu ouvi, de um senhor chamado Jim Rohn, que dizia, um velho filósofo de negócio, aliás foi o mentor do Tony Robbins, que dizia que investe mais em ti que no teu próprio negócio. Então essa frase na altura não me fez sentido nenhum e hoje essa é a minha frase chavão, que é: quanto mais eu investo em mim, mais eu preparado estou para servir melhor o meu cliente e servir melhor as pessoas com quem eu lido. Porque nós somos o nosso maior ativo, né? Pronto, chegaste onde eu queria, que é, na realidade, o primeiro ativo e maior sou eu, e a seguir o meu maior ativo são os meus clientes, são as pessoas que acreditam e confiam em mim pela pessoa que eu sou e não pelo número de faturação que eu tenho. Certo. Concordas comigo? Plenamente. Boa. É isso mesmo. Dar-nos aqui uma ideia, um exemplo, sei lá, desse autodesenvolvimento, o quão ele é importante, por exemplo, na mediação imobiliária, no investimento. Dá-me um exemplo. Certo. O autoconhecimento, ele vem como esse artigo que eu escrevi nesse livro. Então, ele vai falar sobre o empreendedorismo. Por exemplo, o empreendedor, ele precisa se conhecer antes de tudo. Então, é um jogo mais interno do que externo. Antes mesmo dele empreender, no imobiliário também, né? Ele precisa dominar suas emoções, fazer a gestão da sua própria vida, liderar a si mesmo diante, por exemplo, dos momentos de pressão. Então, todo mundo, eu acho que tem que ter, né, aquele momento para restaurar as suas emoções, os seus desejos, ver o que realmente quer na vida, qual o objetivo que quer, né, entender, ter a consciência do estado atual, do ponto A, e qual o estado que quer conseguir atingir com o ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, ele tem que fazer essa jornada com consciência, tem que entender a situação atual para poder conseguir o seu objetivo. E nessa jornada, o autoconhecimento está em todos os momentos. Por exemplo, com o meu mentor Tiago Rocha também, que, como você acabou de falar, eu tive assim, uma transformação maravilhosa, não só no lado profissional, mas no pessoal também. Porque, assim, há alguns meses atrás, eu era totalmente outra pessoa. Então, agora, eu já me sinto melhor, mais confiante, já consigo fazer, assim, coisas que eu não conseguia fazer antes, como falar, dar palestras, dar aulas, e coisas assim que eu sempre admirei nas outras pessoas e antes eu não conseguia fazer. Então é muita autoconfiança também que vai, com essa preparação, traz-nos autoconfiança que nos permite comunicar melhor e falar com o mundo, é isso? Sim, e levar a nossa mensagem, né? Porque uma coisa que a gente fala muito nessas formações de autodesenvolvimento também é o nosso propósito de vida. Então, cada um tem o seu propósito. E como é que você vai levar o seu propósito de vida? É através da palavra, não é? Se você não passar a tua mensagem, seja através de um livro, seja através de lives, através de um podcast, se você não passar a mensagem, você não vai poder compartilhar isso e transbordar na vida do outro. Então, quer dizer, o nosso propósito de vida é passar a mensagem adiante e ajudar as pessoas também a fazerem esse caminho que nós já fizemos e fazerem com mais facilidade. Então, é segurar mesmo na mão da pessoa e levar a pessoa do ponto A ao ponto B e cumprir o seu objetivo, né? E qual é o propósito da Nina? Ah, sim, o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é bem esse. É o autoconhecimento e levar as pessoas, então, a se entenderem melhor, porque assim, sabendo qual é a sua identidade e a sua essência verdadeira, ela descobre o propósito de vida dela rápido.
Então, descobrindo o propósito de vida é aquilo que vai, né, fazer com que a gente levante todos os dias e tenha a sua missão a fazer. Então, isso vai dar movimento à nossa vida e vai nos encorajar, né? A ter aquele friozinho na barriga, não é? Sempre. Mas boa, a mensagem. Boa, obrigada. A mensagem tem que ser passada. Voltamos ao assunto que nos traz aqui, que é o tema do teu podcast. Em primeiro lugar, queria também, não disse há pouco, mas dar-te os parabéns por esta coragem de pôr cá para fora, num podcast, aquilo que tu és, aquilo que tu foste, aquilo que vais ser e aquilo que ambicionas ser no setor imobiliário. E queria entrar por aí, que é, o que é que tu te preparas para fazer em Portugal? Eu sei que não estás sozinha neste projeto, não é? Então, em relação ao imobiliário, que é a minha paixão, é a seguinte, no Brasil, como eu já te falei, no Brasil a gente compra, remodela e coloca imóveis para locação. Okay. Faz o investimento imobiliário no Brasil assim. E aqui nós nos unimos com um grupo de amigos, não é? Que já tem uma empresa de remodelação, então nós compramos imóveis, remodelamos e colocamos à venda. Okay. Então, nesse pequeno espaço de tempo, nós temos um ROI até que interessante. Boa. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa vai fazer depósitos na banca, né, aqui em Portugal, ele recebe em 12 meses, ele recebe em torno de 1,5% a 2,5% sobre esse valor principal depositado. Já no Fix and Flip, né, nesses investimentos desse grupo de amigos, o investimento dentro de poucos meses, de 6 a 12 meses, o investimento pode ter um ROI de 15% a 20%. Então, quer dizer, melhor fazer o investimento do que deixar o dinheiro na banca. Dinheiro a circular. Exatamente. E outra coisa também, quem vai fazer o investimento, como nós lá do grupo de amigos, quem não quer nem visitar a obra, não é preciso. Nós visitamos, porque no caso eu gosto de fazer a visita, eu já tenho prática nisso, tenho anos de experiência, né? Então eu faço visitas, vou lá e tal. Mas quem não gosta de obra, não gosta de pó, não gosta de bagunça, nem vai lá. Só o que faz o aporte financeiro e depois dos meses certos lá avançados, ele tem o valor principal de volta e mais a proporção do seu lucro. E vai rodando, né? Ou seja, sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra. Boa. Porque são vários projetos, né? Então, termina um imóvel, termina de remodelar e, às vezes, Rui, esse imóvel já é vendido antes mesmo de terminar a obra. Porque a gente faz um projeto 3D. Porque, por exemplo, eu entro em um imóvel, ele está lá assim, sem nada, mas eu já consigo ver no imóvel como vai ficar depois de remodelado, como a mobília, tal, tudo mobilado. Então, eu já consigo imaginar, mas a maioria das pessoas não tem essa experiência, essa prática, né? Então, o que a gente faz? Contrata o projeto 3D, fazem o projetinho, fica lindo, como se o imóvel já estivesse pronto e remodelado e já mobilado. Okay. Então, quem vê já se apaixona. Eu mesmo já olho e falo, eu queria morar aqui, tal, de tão lindinho que fica o imóvel pronto. E aí o imóvel já é vendido antes mesmo de terminar a obra. Isso é que é bom. Tu disseste há bocado uma coisa curiosa, porque as pessoas estão-nos a ver lá em casa e estão a olhar para ti e tu dizes, mas eu gosto de visitar a obra, o pó e tal, e as pessoas estão a olhar para ti e vão dizer, mas como é que ela assim vestida desta forma vai... As pessoas não conseguem imaginar isto, não é? Mas tu fazes mesmo isso, não fazes? Faço. No Brasil é isso que eu faço. Eu contrato a empresa para fazer, né, com os pedreiros e tal, e eu vou acompanhar, passo o dia lá acompanhando a obra, vendo o que é necessário. Eu que faço as compras, né? Faço, né, recepciona parte, não é? Isso, recepciona a entrega, tudo. Eu é que faço tudo. E também, como eu já tenho prática com os contratos, eu também faço o contrato de locação. Eu loco e faço contrato de locação no Brasil. Tudo. Pois, tens essa parte, és advogada, portanto também. Tens essa facilidade em fazê-lo, não é? Ou seja, não há aqui grandes dúvidas sobre o que é um contrato de promessa compra e venda, em que moldes é que é feito, em que moldes é que não é feito, etc, etc. Nina, fala-me aqui um bocadinho sobre o Smart Invest, ou seja, não aprofundando muito, mas o que é que tu queres com este podcast? Sim,
Isso vai ser mais para divulgação, para quem estiver interessado, né, o pessoal de casa que estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre investimentos, qual é o melhor negócio, se na época atual é melhor investir em imóvel para venda ou imóvel para locação também. Quem estiver interessado, entrar em contato conosco e sempre assistir aqui o podcast Smart Invest, que nós vamos ter dicas. Então, né, tu sobre vais isso. continuar a convidar pessoas na área do ramo imobiliário, na parte de investimentos? Para passar essas informações. Boa. Sim, passar essas informações, porque sempre tem alguém interessado em saber como é o investimento no imobiliário, né? Okay. Então, a gente passa essas informações para quem estiver interessado. Fala para ali, fala lá às pessoas e faz um call to action. Da produção estavam ali a dizer assim, pronto, tipo, faz um call to action e diz exatamente aquilo que é importante para ti, para que as pessoas entendam a importância que é estar aqui, que para mim é uma enorme responsabilidade estar aqui a falar contigo, não é? Mas para as pessoas perceberem e quiçá até entrarem em contato contigo, não só para o investimento, mas também para virem cá dar o seu testemunho e darem contarem a sua história e como é que começaram ou querem começar, e que tu também podes ser a pessoa certa para ajudar. Certo, E você de casa que tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o investimento no imobiliário, nós estamos aqui para passar toda a informação sobre o mercado imobiliário, e também nós vamos trazer sempre pessoas, né, como o Rui aqui para abrilhantar esse podcast e falar sobre o mercado que tanto nos interessa. Então, gente, entra em contato que nós vamos passar maiores informações e trazer também o pessoal aqui para informar vocês. Ok, então, olha, a mim resta-me agradecer-te do fundo do coração ter esta oportunidade de estar aqui contigo. Vou comprar o livro, está bem? Obrigada. Quem quiser também está aqui o livro, ok? Obrigada. Porque é uma área que eu recorro muito. E agradecer-te do fundo do coração este convite, desejar-te toda a sorte do mundo. Cá estarei para fazer negócios contigo, como é óbvio. Com certeza, vai ser ótimo. Qualquer situação, dispõe. Eu agradeço muitíssimo a tua presença, abrilhantou aqui o podcast e estamos aqui sempre de portas abertas para você trazer o seu know-how aqui para os nossos ouvintes. Ok, muito obrigado então. Muito obrigada, Rui.